Pessoal, comentando aqui algumas questões da prova que ocorreu no último domingo, tá? Do TRT Sexta Região, tá? Recebi a prova aqui, a gente vai comentar algumas questões. Bom, essa questão aqui não é a primeira não, tá? A questão 45 trata da direção defensiva. Fala o seguinte: para se deslocar de sua residência localizada em Tomatolândia até Laranjópolis, né, que não importa onde trabalha, o condutor Pedro utiliza diariamente a rodovia, que é desprovida de acostamento, não há acostamento. Ao longo de seu trajeto, essa rodovia cruza diversas fazendas e sítios, possuindo inclusive aclives, declives e estreitamento. Considere, ao avistar um animal solto na qual transita, Pedro deve buzinar para alertá-lo e afastá-lo. Não, o animal, não necessariamente com a buzina, esse animal vai se afastar e ele pode até se assustar, tá? E vir a causar algum acidente. O correto é diminuir a velocidade, tá? E acionar as autoridades competentes para que faça esse recolhimento ou esse deslocamento do animal, ok? 2. Durante o percurso, ao verificar que existe um declive, Pedro deve reduzir a marcha, mantendo o veículo engrenado. Sim, se há uma descida, um declive, o recomendável é que se diminua a marcha e o veículo sempre engrenado, nunca em ponto morto, tá? 3. Durante o percurso, ao avistar um estreitamento na pista, no qual é possível a passagem de somente um veículo, Pedro deve aguardar um momento oportuno. Sim, alternando a passagem com outros veículos que vêm em sentido oposto. Ó, óbvio, né? Se passa somente um veículo de cada vez, e temos que aguardar aí o momento certo. 4. Durante a noite, ao avistar trabalhadores rurais que caminham pela mesma pista, porém em sentido oposto, Pedro deve acionar o farol alto para alertá-los. Não porque o farol alto não deve ser usado, né? O farol alto, ele serve para vias desprovidas de iluminação pública, mas o farol alto, ele utilizado dessa forma, pode ofuscar os trabalhadores e pode também ofuscar a visão dos veículos que trafegam em sentido contrário. Quando a gente fala em vias desprovidas de iluminação pública que pode ser usado, exceto ao cruzar com outro veículo, né? Então, a 4 está errada, temos aí 2 e 3 corretas, gabarito letra D, tá bom? A 46. Suponha que o indivíduo adentre o Tribunal do Trabalho portando uma faca e realize ameaças. Então, temos aí um indivíduo com faca e fazendo ameaças. Quais as ações de suspeito? Se ele é cooperativo, se ele é resistente ativamente, agressivo com injúrias físicas e risco de morte. Vamos pensar aqui. Se ele é agressivo com injúrias físicas e com risco de morte, aqui é o nível mais alto, né? Então, dentre essas 4 aqui, você vai escolher o quê? Força letal, tá? Então, a 4 você já fica com a letra A. Aí você fica aqui com essas 3, ok? Risco de morte, força letal, tá bom? Bom, aí você tem aqui cooperação do suspeito, que é o nível mais baixo de agressão, né? Ele é cooperativo, né? Na verdade, não tem nada de agressivo aqui. Ele é cooperativo. Se ele é cooperativo, você vai usar o que aqui? Uma força letal? Não. Verbalização? Táticas defensivas ou técnicas de submissão? Você vai usar a verbalização, né? Qual a reação do segurança? Se ele é cooperativo, você vai somente verbalizar. Então, temos aqui um B, tá? Então, somente com essas duas aqui, a 1 e a 4, você já mataria, que é a letra C. 1B, não é isso? E 4A, ok? Mas vamos continuar. Resistência ativa, tá? Então, esse indivíduo, ele está sendo resistente ativamente, tá? Então, ele está sendo resistente. Você vai algemar, ele responde, ele tá resistindo, né? Aquela sua atitude. Então, qual seria aqui? Resistência ativa. Temos aí as técnicas de submissão. Você tem que submeter aquele indivíduo à sua força, né? Então, você vai algemar, você vai colocar ele de forma submissa.
tá? Então, 2D, técnicas de submissão. E quando ele é agressivo com injúrias físicas, tá? Ele está sendo agressivo, o que você vai fazer? Vai se defender utilizando as técnicas defensivas, então 3C, tá? Então, gabarito aí, letra C. Mas lembrando, pessoal, fazer prova é sempre o conhecimento, mas também a questão do ser esperto também, tá? Se você viu aqui o nível mais alto, risco de morte, você vai usar força letal, você já mata aqui 4A. E se você tem cooperação do suspeito, que é o nível mais baixo, então você vai usar verbalização, é 1B. Você já mataria aí letra C, tá? 47. Com o objetivo de executar as atividades de segurança do tribunal, o técnico recebeu alguns equipamentos de autodefesa para uso durante seu serviço. Escudo, capacete, colete, cacetete, espargidor de gás e uma tonfa. A tonfa é um equipamento para quê? A tonfa é como se fosse um cacetete. A FCC adora tonfa, tá? Já caiu, inclusive, em outra prova. Se você jogar no Google, você vai ver o seguinte. Tá vendo aqui? É praticamente um cacetete que tem um apoio aqui, um punho para você segurar, tá? Tá vendo? Tonfa. Mas ela tem esse design aqui, tá? A FCC adora tonfa, ok? Então, você vai pensar tonfa, sempre pensa no cacetete, tá? Não é a mesma coisa, mas você vai pensar como se fosse o irmãozinho lá do cacetete. Então, se é um cacetete, a tonfa é utilizado para quê? Arremessar armas brancas? Não. Ataques, defesas e imobilizações? Sim, você pode atacar? Sim, você pode defender? Sim, você pode imobilizar? Sim, tá? Proteger o usuário da inalação de gases? Não. Propagar gases paralisantes? Não. Acionar cordas a longa distância? Não, tá? Então a FCC não é a primeira vez que ela cobra tonfa e você tem que saber o que é, porque como ninguém sabe, agora você sabe, né? Ela gosta de cobrar, tá? E a 48, que a gente vai fazer só essa página 12 por enquanto, eu vou fazer as outras, mas por enquanto, bem rapidinho, a página 12. José conduzia seu veículo pelas ruas, visualizou o marcador de temperatura localizado no painel de instrumentos, indicando o aquecimento e fumaça saindo do capô do veículo. Imediatamente parou o veículo próximo ao meio-fio, levantou o capô e abriu rapidamente a tampa do reservatório da água do radiador, né? Então, assim, com motor quente, não é recomendável que você abra a tampa do reservatório do radiador para verificar o nível de fluido do arrefecimento. No entanto, a água encontrava-se fervente, óbvio, né? O motor estava quente, e a altíssima pressão fez com que o fluido atingisse o seu rosto e pescoço, gerando vermelhidão e bolhas, dor e bolhas. Então, temos aqui vermelhidão, dor e bolhas. O que ocorreu? Uma queimadura por conta dessa água fervente. A conduta adequada para atendimento de emergência. Tá falando de queimadura, tá? Até complicado porque no edital ele fala dos primeiros socorros, Denatran, se eu não me engano, em 2005, tá? Então não fala de queimadura nesse manual. Eu vou até conferir, mas que eu lembre, não fala de queimadura no manual, tá? Mas como é um primeiro socorro básico, vamos lá. Se o teu edital tiver específico primeiro socorro de Denatran 2005, e se não estiver falando de queimadura lá, a gente consegue entrar com recurso, tá? Então, olha só, houve uma queimadura, o que deve fazer? Aplicar gelo? Não, o gelo ele pode inclusive piorar, né? Porque o gelo também pode causar queimaduras, ainda mais numa pele sensível, tá? Que sofreu uma lesão. Furar as bolhas? Não, tá? Então, em queimadura a gente também não fura bolha, não aplica gelo. Aplicar manteiga ou margarina? Jamais, tá? Pasta de dente, pó de café? Não, tá? A conduta em caso de queimadura, normalmente é lavar, tá? Com água corrente fria. Não é gelada e também não é com gelo, nada disso, tá? Furar bolha, manteiga, nada disso. Mas ele não citou aqui, tá? Lavar com água fria.
Ele fala aqui na 4, ó, proteger com um pano limpo as regiões atingidas e proteger com papel alumínio as regiões atingidas. O gabarito é exatamente esse, 4 e 5, tá? Você vai proteger com um pano limpo para evitar infecção, para evitar um sangramento, tá? Então você vai proteger com um pano limpo. No caso, a gaze aqui, tá? Mas o papel alumínio, por que o papel alumínio? O papel alumínio contém uma substância que diminui a dor, tá? Então é utilizado sim. Muita gente não fala nisso, mas existe uma substância no papel alumínio que diminui a dor. Então, em caso de queimadura, em caso de dor, em caso de sangramento, em caso de corte, o que você faz? Você coloca um pano limpo e por cima desse pano limpo você coloca o papel alumínio e a dor ela é reduzida, tá? Então, por isso que temos aí 4 e 5 a resposta. Gabarito letra B. Eu vou encerrar aqui e depois eu gravo outro vídeo com outras questões.